Neemias capítulo 3. Quantos encontraram? Amém? A gente vai ler alguns versículos, porque não vamos ter tempo agora de ler todos os versículos, mas vamos fazer a leitura de alguns versículos. Só para você entender o contexto, a gente está falando isso toda quarta, mas é preciso estar consolidando essa palavra no seu coração. As cidades da antiguidade, elas eram cercadas por muros. Esses muros representavam a proteção sobre aquela cidade. Elas protegiam, aqueles muros ou aquelas muralhas protegiam aquelas cidades. E Jerusalém não era diferente. Jerusalém, ela era rodeada por uma muralha, por um muro de proteção. Só que quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, muita coisa foi destruída. O templo foi destruído, né? A cidade inteira foi destruída, inclusive os muros com os seus portões, com as suas portas, também foram destruídos. E o povo passou um período de 70 anos no cativeiro babilônico. E Deus falou que após esse período de cativeiro, eles iriam voltar. E Deus prometeu e Deus cumpriu a sua promessa. E após aquele período de cativeiro, eles retornam. Mas eles tinham um trabalho muito grande pela frente, porque quando eles voltaram do cativeiro babilônico, que demorou 70 anos, eles encontram a cidade desolada, o templo destruído e os muros caídos. E Deus usou várias pessoas para a reconstrução da cidade. E Neemias foi uma das pessoas que Deus usou para a reconstrução dos muros da cidade com as suas portas. Ok? E ele foi esse instrumento de Deus. E foi construído os muros em um tempo muito recorde, 52 dias. Ainda que teve muita perseguição, muita oposição, muita investida do mal para que os muros não fossem construídos. E houve 3 personagens terríveis nesse processo, que foi Sabalate, Gesem e Tobias, que eram homens maus, ímpios, perversos, e que se opuseram de todas as formas e todas as maneiras possíveis para que os muros de Jerusalém não fossem reconstruídos, para que as portas da cidade não fossem colocadas nos seus devidos lugares. Então a cidade, ela tinha 12 portas. Falei semana passada, quem lembra que eu falei sobre isso? Tinha 12 portas na cidade, então em cada parte dos muros tinha 12 portas. As pessoas só poderiam entrar na cidade por uma dessas portas, e algumas delas não eram nem para entrar, como vou explicar hoje à noite. Mas ela tinha 12 portas, e cada uma dessas portas tem um significado e uma aplicação espiritual para nós hoje. E o que é interessante é que a Bíblia também diz, lá em Apocalipse, capítulo 22, que a Nova Jerusalém, a que vai descer do céu, também terá 12 portas. Olha que interessante. Não só Jerusalém da terra, a Jerusalém que está localizada geograficamente lá em Israel, mas também a Jerusalém celestial que vai descer do céu, também tem 12 portas. Então essas portas têm um significado especial. Então quero que você leia comigo alguns versículos. O primeiro deles está no versículo 14, Neemias 3,14. Neemias 3,14. Diz assim: a porta do esterco, ou algumas versões dizem a porta do lixo, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Versículo de número 26 agora, verso 26. E os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente à porta das águas. Diga comigo, porta das águas. Diga comigo, porta das águas. Na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Versículo de número 28 agora. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Diga comigo, porta dos cavalos. Amém? Então esses 3 versículos hoje a gente vai ler. Estenda suas mãos, ore por mim, para que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração através da sua doce palavra. Pai querido, essa é a tua preciosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu santo e precioso Espírito que fale ao nosso coração, e que pela tua palavra nessa noite nós sejamos edificados, que pela tua palavra, Senhor, nessa noite nós sejamos tocados, libertos, curados, que portas, Senhor, estejam abertas de bênção na direção dos teus filhos. No bendito e poderoso nome de Jesus, nós assim oramos para a tua glória e para a tua honra. Amém, amém, graças a Deus.
Lembra que na semana passada eu disse sobre 3 portas: a porta do peixe, a porta da fonte e a porta das ovelhas? Quem se lembra? Ok? Hoje nós vamos falar de mais 3 portas, porque são 12 portas, hoje a gente vai falar de mais 3. Hoje estaremos falando sobre a porta do lixo, a porta das águas e a porta dos cavalos, ok? E cada uma dessas portas tem um significado espiritual também para nós hoje. E é muito interessante isso, porque Deus, na sua sabedoria, Deus é muito sábio, e a sabedoria de Deus é impressionante. Então, para a gente compreender algumas coisas espirituais, para compreendermos algumas lições espirituais, Deus usa de coisas tangíveis, de coisas físicas, de coisas que a gente entende e compreende. Ele usa dessas coisas para nos ensinar lições espirituais. Por que a porta do lixo? Por que em Jerusalém tinha uma porta chamada a porta do esterco ou a porta do lixo? Porque era exatamente por essa porta que todo o lixo saía da cidade. Aquele lixo inteiro saía da cidade justamente por essa porta, a porta do lixo. E esse lixo era queimado num lugar chamado Vale de Inom. Esse lixo era queimado ali, para quê? Para evitar que as pessoas fossem contaminadas com doenças, com bactérias, com germes. O povo de Israel, por causa da lei de Deus, eles tinham uma visão de higiene, de saúde muito mais ampla do que as pessoas da sua época, justamente por conta da lei de Deus, dos princípios que Deus havia dado para eles. Então, eles não permitiam que os lixos se acumulassem dentro da cidade. Então, havia uma porta que era para retirar todo o lixo, para que a cidade fosse mantida limpa. Isso há muitos e muitos anos atrás, há mais de 3 milênios já, Israel já passava por esse processo. Isso é muito interessante. No nosso corpo, Deus faz com que também aquilo que é lixo seja eliminado. Olha que interessante, para facilitar a nossa compreensão do mundo espiritual, Deus colocou esses códigos de aprendizado no nosso próprio corpo. Sabia que quando você enquanto você vive o seu corpo no seu processo de metabolismo, produz também algumas toxinas, produz lixo. E esse lixo precisa ser eliminado, porque se esse lixo se acumular dentro de você, ele vai produzir doenças, vai produzir enfermidades. E esses lixos são eliminados no suor, são eliminados nas fezes, são eliminados na urina, são lixos, toxinas que, se não forem eliminadas, vão trazer doenças para o seu corpo. Então, assim como uma cidade que precisa de uma constante limpeza, o nosso corpo também precisa dessa limpeza constante. Deus, na sua sabedoria, Ele colocou um processo de higienização constante do nosso corpo. Enquanto o corpo, aquelas toxinas, aqueles lixos que são produzidos, que não é necessário para o nosso corpo, devem ser eliminados. E assim era com Jerusalém. O que a gente vai entender, queridos? Na construção das portas da cidade de Jerusalém, foi colocada a porta do lixo, justamente para quê? Para que os lixos da cidade fossem eliminados. A produção do lixo não pode ficar no interior, é preciso eliminar. E isso traz lições para a gente, por quê? Porque existem lixos também espirituais que nós precisamos eliminar. E qual é o lixo espiritual? Um lixo espiritual é o pecado. O pecado precisa ser eliminado da nossa vida. O pecado é um lixo espiritual. Por isso a Bíblia nos fala em 1 João capítulo 1, verso 7, que uma maneira de nós nos limparmos ou removermos esse lixo espiritual chamado pecado é pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga comigo, o sangue de Jesus, mais alto, diga, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isto. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque o pecado é um lixo espiritual, é uma toxina espiritual, é um veneno espiritual. E se o pecado ficar acumulado em nosso espírito, esse pecado vai adoecer o nosso espírito, a nossa alma, vai gerar morte. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos fala? Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte.
Olha que interessante como Deus é sábio. Assim como se o corpo não eliminar os lixos, as toxinas que ele produz no processo do metabolismo, isso vai causar doença e pode causar morte. Assim também o pecado, se ficar grudado em nosso espírito, vai produzir morte, vai produzir adoecimentos, vai produzir morte. Por isso o pecado precisa ser eliminado das nossas vidas. Diga amém se você está entendendo. Ele precisa ser eliminado das nossas vidas. E aí Deus, na sua bondade, Ele deixa claro esse processo, que é o processo da confissão. Como é que eu elimino esse lixo chamado pecado, pastor? Pelo processo da confissão. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequem. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então nós temos um advogado que é Jesus. Em 1 João 1:9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, e nos limpar, e remover toda injustiça. Então, como é que a gente experimenta essa limpeza espiritual? Pela confissão. Pela confissão. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde, é isso que quer dizer, aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, assim como Deus colocou no nosso corpo um sistema chamado de sistema excretor, que é para excretar tudo aquilo que é toxina, tudo aquilo que vai trazer doenças para o nosso corpo, né? Se ficarem acumulados, no ponto de vista espiritual a mesma coisa. Deus, na sua sabedoria, nos mostra que é uma maneira de nós eliminarmos o pecado da nossa vida. Ele não quer que a gente peque, mas se caso a gente pecar, por uma desobediência, por um vacilo, por uma distração espiritual, ou mesmo de propósito, há um jeito. E qual é esse jeito para a gente se purificar? Arrependimento, confissão dos nossos pecados, permitir que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique. Por quê? Porque se nós não permitirmos isso, se esses pecados ficarem grudados no nosso espírito, vai gerar adoecimento e morte. Então a porta do lixo representa exatamente isso, essa limpeza espiritual. Por que é a porta do lixo, pastor? Porque, como eu falei, todo o lixo da cidade de Jerusalém saía da cidade por essa porta. Todo o lixo saía por essa porta. Os judeus não permitiam que o lixo acumulasse dentro da cidade, não permitia. Por quê? Porque eles sabiam que se o lixo ficasse acumulado ali dentro da cidade, isso ia gerar baratas, ratos, moscas, e com esses bichos ia trazer o quê? Doenças para o povo, para a população. Então o lixo era eliminado. Isso não era tão comum naquela época, mas Jerusalém tinha esse sistema que as cidades modernas usam hoje, né? A cidade não permite que o lixo fique acumulado dentro dela. Tem um lugar reservado para o lixo ser excretado, lançado fora. Jerusalém já tinha naquela época, né, há mais de 3.000 anos atrás, um sistema para limpar, para remover o lixo da cidade. Isso aponta para quê? Para uma limpeza que precisa acontecer na nossa vida. Quantos estão entendendo? Então o lixo espiritual, que é o pecado, precisa ser removido por meio do sangue de Jesus. Há também lixos nos nossos sentimentos que precisam ser tirados. Lixos como amargura, lixos como ressentimento, ódio. Vocês estão entendendo? Isso também é lixo, lixos emocionais, lixo nos nossos sentimentos.
esses lixos também precisam ser removidos, porque se esses lixos na alma não forem removidos, vão adoecer não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo. Você sabe que muitas doenças físicas têm origem emocional? Muitas doenças físicas, e eu estou sendo moderado, porque existem algumas pessoas que trabalham nessa área da psicologia, que dizem que praticamente todas as doenças físicas têm origem emocional. Claro que eu não penso assim, eu penso que tem doenças que têm origens espirituais, tem doenças que têm origens físicas mesmo, tem doenças que têm origens emocionais também. Mas muitas doenças físicas têm origens emocionais, que são as chamadas doenças psicossomáticas, doenças que estão no físico. Soma é o corpo, né? É chamado em grego de soma, por isso psicossomáticas, no corpo, no soma, mas tem uma origem no psique, tem origem numa alma que está adoecida por rancor, por ressentimentos, por falta de perdão, por ódio, por traumas, sentimentos de rejeição, complexo de inferioridade, traumas de infância. Todas estas coisas que são lixos emocionais, se não forem removidas de dentro da alma, vai adoecer a pessoa e, em casos mais agravantes, pode até mesmo levar à morte, seja física, seja emocional. Quais estão entendendo o que eu quero dizer? Então esses lixos emocionais também precisam ser removidos de dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Uma das coisas é tirar da memória aquilo que nos aconteceu no passado e que está adoecendo a nossa alma. Por isso o profeta Jeremias nos fala em Lamentações de Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu não quero trazer à minha memória aquilo que me machuca, eu não quero trazer à minha memória aquilo que me fere, eu não quero trazer à minha memória aquilo que relembra um passado dolorido ou difícil, mas eu quero trazer à minha memória somente aquilo que pode gerar esperança, aquilo que pode produzir esperança. Como é que eu elimino os lixos emocionais também? Por meio do perdão. Por isso é tão importante nós estarmos exercitando o perdão, queridos, queridas, porque através do perdão a gente elimina essas toxinas do ódio, essas toxinas da raiva, essas toxinas da vingança, essas toxinas da amargura. Porque, olha só, preste atenção comigo aqui, meus amados. A amargura, o ódio, o ressentimento é um veneno que você toma na intenção do outro. Pensa aí, você está tomando chumbinho, dizendo assim: eu vou tomar esse copo de chumbinho aqui para matar aquele miserável, para matar aquela infeliz. Eu vou tomar esse copo de chumbinho, mas quem vai morrer é ele. Ele vai ter alguma coisa? Quem é que vai ser prejudicado se tomar o copo de chumbinho? Quem tomou, a própria pessoa que toma. Então o ódio é assim. O que é o ódio? O ódio é um veneno que você está tomando na intenção de matar o outro, mas quem está morrendo é você. O ressentimento é um veneno que você está tomando com a intenção de matar o outro, mas quem está morrendo aos poucos é você. A raiva é um veneno que você está bebendo diariamente com a intenção de destruir o outro, mas quem está morrendo é você. Então nós precisamos eliminar essas toxinas chamadas ódio, ressentimento, amargura. E como é que a gente faz isso? Por meio do perdão. E Jesus nos ensinou esse princípio na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na mesma proporção que nós estamos dispostos a perdoar aos nossos devedores, na mesma proporção que nós estamos dispostos a perdoar a quem nos ofendeu, nós precisamos liberar perdão. Perdão, na mesma proporção que Deus nos perdoa, nós precisamos liberar perdão para quem nos ofendeu, para quem nos machucou. Fácil não é, por isso é um exercício de fé. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, sabe qual foi a palavra deles? Eles disseram assim para Jesus, e Pedro encabeçou isso, né? Pedro disse assim com os demais discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Pedro viu e entendeu que para perdoar,
nesse nível que Jesus estava ensinando, ele precisaria ter uma fé maior. E aí Jesus disse: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, você vai dizer para essa amoreira. Aqui já é outro contexto, não é aquele contexto que Jesus fala da fé para remover montanhas. Aqui Jesus está falando da fé que remove a amoreira. E ele está falando isso em um contexto de perdão. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa amoreira: arranca-te daqui, lança-te no mar, e assim será. Que amoreira é essa? Que planta é essa que Jesus está sinalizando, simbolizando através da amoreira? Essa planta do ódio, do rancor, do ressentimento, que cria raízes profundas em nosso coração, se não forem removidas. Por isso a porta do lixo fala dessa limpeza, limpeza espiritual, pelo perdão de Deus em nossas vidas, quando nós confessamos nossos pecados, permitindo que o sangue de Jesus nos purifique. Limpeza da nossa alma, amém? Através de trazer à memória coisas que nos trazem esperança, através de permitir que o Senhor cure o nosso coração de traumas, feridas emocionais do passado, e através do perdão. E talvez hoje você precisa perdoar alguém, talvez você precisa perdoar o seu pai, talvez você precisa perdoar a sua mãe, talvez você precisa perdoar um filho que te decepcionou, talvez você precisa perdoar um cônjuge, um esposo, uma esposa, um marido, uma esposa. Talvez você precisa perdoar um pai que te rejeitou, que te abandonou, que te falou palavras muito duras, muito severas. Talvez você precisa perdoar um ex-namorado, uma ex-namorada, ou alguém que te machucou muito, um colega de trabalho, ou um colega da escola, um irmão em Cristo. Mas é necessário que nós perdoemos em fé, para que a nossa alma seja limpa. Essa porta chamada porta do lixo representa isso. A gente precisa deixar passar aquilo que é lixo. A gente precisa tirar de dentro de nós aquilo que é lixo, porque senão a nossa qualidade de vida vai ficar comprometida. Quantos estão entendendo? Diga amém. A gente precisa tirar de dentro de nós, pela graça de Deus, aquilo que é lixo. Por quê? Porque senão a nossa qualidade de vida vai ficar comprometida, queridos. Como é que eu faço isso, pastor? Em fé. Pastor, eu não tenho força para perdoar. Em fé você perdoa. Jesus disse lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, que uma das maneiras de você perdoar é quando você estiver em oração. Quando você estiver orando, Jesus disse: quando orar, se ali te lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Então você está orando, lembrou de alguém que tem alguma coisa contra você, que te machucou, que te feriu, ali mesmo, naquele momento de oração, diz: Senhor, eu perdoo esta pessoa. E cita para Deus o nome dessa pessoa. Eu sei que no primeiro momento, dependendo do grau de ofensa e de ferida aberta, até citar o nome dessa pessoa vai doer. Até citar o nome dessa pessoa vai machucar. Mas quando você começa a fazer isso, você começa a experimentar cura. Claro que a cura às vezes dói no princípio. É igual você estar com uma ferida aberta, você vai no médico e aquele negócio está ali purulento, está inflamado, está infeccionado. O médico vai precisar mexer, nem anestesia dá, porque você está inflamado, não pega. Vai ter que passar alguma coisa ali, vai ter que rasgar. Então aquele processo no início é doloroso, sim ou não? Mas aquela dor que você sente inicialmente é para a sua cura. Então às vezes no perdão é a mesma coisa. Às vezes você vai perdoar alguém, a princípio dói. Mas essa dor é para a sua cura, é para a sua restauração. Então você libera o perdão de Deus para quem quer que seja. Para quê? Para que você esteja aberto para receber o perdão de Deus. Você libera o perdão para a pessoa, o seu perdão para a pessoa que precisa, para você também estar aberto para receber o perdão de Deus. Amém? Então elimine todo o lixo. Elimine o lixo no seu corpo físico também, para que você receba a cura. Amém? Elimine todo o lixo, seja espiritual, seja emocional, nos sentimentos, seja o lixo físico. Então a porta do lixo representa essa limpeza que não somente uma cidade, não somente uma casa precisa, mas principalmente nós, como casa do Espírito Santo, nós precisamos que essa porta esteja aberta, não para trazer lixo, mas para eliminar os lixos que estão dentro, lançá-los para fora. Quantos estão entendendo, diga amém. Quantos aqui gostam de morar numa casa bem limpinha, organizada? Agora imagine o Espírito Santo. Você é casa do Espírito Santo.
Você é templo do Espírito Santo. Se você gosta de morar numa casa limpinha, cheirosa, organizada, não é? E as mulheres ficam aí numa luta com os filhos, menino, arruma a cama, não deixa toalha em cima da cama, com o marido e com os filhos, é ou não é? Que a gente que é homem também, meu Deus do céu. Só Deus e as nossas mulheres para ter misericórdia da gente, né? Ô homem, pelo amor de Deus, eu já te falei para não deixar essa toalha em cima da cama. E o homem vai e esquece a toalha em cima da cama, esquece o sapato no meio da casa, e a mulher reclama. Por quê? Porque ela quer um ambiente organizado, limpo, cheiroso, porque todo mundo se sente bem, é ou não é? No ambiente organizado, os pratos lavados na pia, a roupinha lavada, estendida, cheirosinha, todo mundo, a toalhinha limpa, cheirosa, né? Aquele cheirinho gostoso de amaciante. Todo mundo gosta. Todo mundo é uma forma genérica de falar. Eu sei que tem gente que não gosta, não é verdade? Infelizmente. Mas, se nós gostamos de um ambiente assim, imagine o Espírito Santo. Você é casa do Espírito Santo, amém, gente? Então o Espírito Santo quer morar num ambiente limpo. Ele mora dentro de você, mas ele quer que esse ambiente seja limpo de todo pecado, de toda amargura, de todo ódio, de todo ressentimento, de toda sujeira emocional e espiritual. Por isso essa porta do lixo fala exatamente sobre isso. Uma porta do lixo que é para eliminar o lixo, não para trazer, mas para eliminar o lixo, para que você esteja sempre limpo e purificado. E como diz a Bíblia, bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A segunda porta que eu quero falar nesta noite é a porta das águas. Lá no verso 26, lembra? Neemias 3, 26. Os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até a fonte da porta, até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Então essa porta das águas, ela fala de quê? Ela fala de um destino e também de abundância. Água na Bíblia representa abundância e fartura, é um dos símbolos, não é? É um dos símbolos de água na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo, mas também é símbolo de abundância e de fartura. A água vence escassez. Naquela época, em Israel, os desafios de água eram muito grandes. E lembra que Isaac cavou alguns poços, e os seus inimigos muitas vezes entulharam os poços de Jacó e de Isaac. E quando Isaac conseguiu então um poço que não foi entulhado pelos seus inimigos, que minava a água constantemente, que fluía a água constantemente, aquilo representou uma grande prosperidade e uma grande abundância na vida, não somente dele, da família dele, mas dos seus servos, de todos aqueles que estavam com ele. Então a água, ela vence a escassez. A água, ela produz suprimentos. Você pode até ficar alguns dias sem comida, sim ou não? Sim. Jesus jejuou 40 dias. Pastor, é possível hoje alguém jejuar 40 dias? Totalmente possível. Totalmente possível. Jejuar 40 dias sem comer nada sólido. Claro que não é assim, né? Há todo um preparo, mas é possível. Agora, sem água, o máximo que alguém pode ficar é 3 dias. O máximo. Porque o corpo precisa de água o tempo todo. Inclusive para fazer esses processos que eu falei para você, de limpeza do organismo. Ele precisa de água o tempo todo. Então, a água produz suprimentos. Sem água ninguém vive. Você não vive sem água. Sempre que as cidades eram construídas próximos a leitos de rios, de águas, representava o quê? Que aquela cidade iria crescer, iria prosperar. Por que o Egito, no seu tempo, na sua época, prosperou tanto e se tornou um dos maiores impérios do mundo? Um dos motivos é porque estava construído próximo ao grande rio Nilo. Onde há água em abundância, geralmente há prosperidade. Nós estamos entendendo, diga amém. Por isso a Bíblia nos ensina esse princípio aqui em Salmo 1. Vamos ver? Salmo capítulo 1. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Salmo 1, a partir do verso 1. A gente vai ler até o versículo 3. Salmo 1, verso 1 até o verso 3. Salmo 1, verso 1 até o versículo 3. Olha o que diz.
Quantos acharam, digam amém. Diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem andar, dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Verso 2: pelo contrário, a minha versão é um pouquinho diferente da sua, viu? Mas o sentido é o mesmo. Eu estou lendo uma versão que usa um português contemporâneo. Sua versão diz: bem-aventurado os que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentem na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer, prosperará. A sua versão diz assim. A minha que diz um pouquinho diferente. Verso 2 diz assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo, ou prosperam. Por quê? Porque a árvore plantada junto de águas é uma árvore que dá certo, é uma árvore que frutifica, é uma árvore que dá frutos no tempo certo. Então águas, elas representam o que? Essa abundância. Águas representam o que? Essa fartura. Águas representam o que? Esse frutificar. Águas representam o que? Representa ter suprimentos. Posso entender? O texto diz que aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores, ou como diz na minha versão, daqueles que zombam de Deus, que aqueles que não andam no conselho dos ímpios, que aqueles que têm o seu prazer na palavra do Senhor, aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, eles são como uma árvore. Eles são comparados a uma árvore, mas não qualquer árvore. Não são comparados a um cacto, por exemplo. Eles são comparados a uma árvore que está plantada. Cuidado para não cair aí, viu? São comparados a uma árvore que está plantada próximo a águas correntes. Próximo a águas correntes. Vocês estão entendendo? E aí o texto diz que tudo que essas pessoas fazem prospera. Prospera. Agora escute isso. A Bíblia, quando a Bíblia fala de prosperidade, a visão bíblica de prosperidade é além da questão, apenas da questão financeira. Porque quando a gente fala de prosperidade para uma pessoa que não conhece a palavra, ela pensa apenas na questão do dinheiro. A prosperidade na Bíblia é pelo menos 5 bênçãos. Prosperidade na Bíblia, primeiro começa com prosperidade espiritual. O primeiro nível de prosperidade na Bíblia é prosperidade espiritual. É o seu relacionamento com Deus. Porque não adianta nada o homem ter riquezas o mundo inteiro se ele não tem um relacionamento com Deus. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Jesus disse isso para aquele homem que acumulou para si mesmo, mas não era rico para com Deus. Então, o primeiro nível de prosperidade é a prosperidade espiritual, é o seu relacionamento com Deus, é uma vida de obediência à palavra. É o que o texto nos ensina aqui logo no versículo 1. O segundo nível de prosperidade é a prosperidade nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, cura na nossa alma. O terceiro nível de prosperidade é saúde no nosso corpo. Saúde é uma prosperidade. Quantos concordam comigo? Não comigo, mas com a visão bíblica. Ok? Outro nível de prosperidade é a prosperidade na família. Uma família abençoada por Deus. Uma família ajustada no princípio da palavra. Uma família que está de acordo com Salmo 127 e Salmo 128. Para você que quer a bênção de Deus sobre a sua família, medite nesses 2 salmos e ore por essa bênção desses 2 salmos, Salmo 127 e Salmo 128. Tem uma bênção nesses 2 salmos para a sua família.
Anote isso aí para você não esquecer. Salmo 127 e Salmo 128 tem uma bênção para a sua família. Obrigado, filho, Deus te abençoe. Amém? Então, a bênção na família é uma prosperidade. É um nível de prosperidade. E o outro nível de prosperidade é a prosperidade financeira. Também é prosperidade. Você sai de um nível e entra no outro. Você andava a pé, agora começou a andar de bicicleta. É um nível de prosperidade. Você andava de bicicleta, agora começou a andar de moto. É um nível de prosperidade. Andar de moto, agora começou a andar de carro. É um nível de prosperidade. Cresceu intelectualmente. É um nível de prosperidade. Então a prosperidade também inclui uma bênção financeira. Mas não é só isso. Inclui primeiramente, como eu disse, bênção espiritual, o seu relacionamento com Deus. Cura emocional. Saúde sobre o seu corpo, a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, e também a questão do suprimento financeiro, suprimento material. O texto diz que quando você está plantado junto às águas, tudo o que você fizer vai prosperar. Quero declarar isso sobre a sua vida e sobre a minha vida. Prosperidade nessas 5 dimensões. Prosperidade espiritual no nosso relacionamento com Deus. Amém? Prosperidade emocional nas nossas emoções e sentimentos. Prosperidade do nosso corpo, saúde física abundante em nosso corpo. Prosperidade em nossa casa, em nossa família, nos nossos filhos, na nossa descendência, no nosso casamento. E também prosperidade material, prosperidade financeira também. Suprimentos do Senhor em cada área de nossas vidas. Então a água, ela representa essa prosperidade abundante, esse suprimento abundante do Senhor em cada uma dessas áreas da nossa vida. Amém? Água também aponta a direção. Água também aponta a direção. Você sabe que é possível até mesmo fazermos uma bússola, até mesmo uma bússola caseira, usando água? Hoje eu estava vendo isso na internet. É possível você criar uma bússola caseira usando água, agulha, imã, né? Porque a água ajuda também até mesmo a dar direção, a localizar a direção, a apontar a direção. Eu não vou dar os detalhes de como fazer isso, porque eu não me lembro de tudo isso, mas você pode até pesquisar na internet. Então é interessante isso, essa representação espiritual que a água traz. Então a porta das águas aponta para essa realidade, para toda essa realidade que nós temos em Cristo Jesus. E ele mesmo disse, né? Aquele que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então a porta das águas aponta para o nosso Senhor Jesus, com essa abundância de vida, com essa abundância de prosperidade em cada uma das dimensões da nossa vida, com essa abundância de suprimento em cada uma das dimensões da nossa vida. Então essa porta das águas aponta para essa abundância de vida que nós encontramos somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente em Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós podemos encontrar essa abundância de vida. Então a porta das águas aponta para Jesus, porque águas na Bíblia representam essa abundância que nós temos no Senhor. Ele mesmo disse em sua palavra, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Terceira porta e última que a gente vai falar nessa noite. Ali em Jerusalém tinha essas 12 portas. Nós falamos 3 semana passada. Estamos falando mais 3 hoje. A terceira de hoje e a sexta que nós falamos nessa semana, essas 2 semanas, é a porta dos cavalos. Versículo 28, né? Neemias 3, 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Porta dos cavalos é a porta da força, é a porta da resistência contra os inimigos. Você sabe que o cavalo é um dos animais mais fortes, né? Pelo menos domesticado, os que são domesticados, é um dos animais mais fortes.
Talvez perca para o boi, né, para o touro, quando domesticado, mas dos animais domesticados, de sua maioria, porque assim, nós temos o elefante, que alguns são domesticados, mas é um caso mais raro, mais distante de nós, mas dos que nós conhecemos, o cavalo é um dos que mais força tem. É ou não é? Ele fala de força, de resistência também contra os inimigos. No tempo bíblico, os cavalos eram como os tanques de guerra do passado. Eles eram como instrumentos de ataques e de defesa contra os seus inimigos. Então os cavalos são sinais também de riqueza, e a porta dos cavalos é porta das riquezas em todas as áreas e representa vitória contra o nosso inimigo. Porque o exército de Israel saía para lutar nos seus cavalos, justamente por essa porta dos cavalos. Ali em Jerusalém, por onde os cavalos saíam para a batalha? Pela porta dos cavalos. Vocês estão entendendo aqui, povo lindo do Senhor? Cada uma dessas portas que tinha em Jerusalém, elas tinham uma finalidade. E isso tem uma aplicação espiritual para nós hoje. Por exemplo, a porta dos cavalos, os cavalos saíam dali para a guerra, para a batalha. Saíam por onde? Pela porta dos cavalos. Por essa porta, é chamada porta dos cavalos justamente por isso. A porta das ovelhas, que eu falei semana passada, por aquela porta entravam as ovelhas que iam ser abatidas em sacrifício ao Senhor. Por isso é que Jesus entrou por essa porta. Bendito que vem em nome do Senhor, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na entrada triunfal ele entrou por ali. Então cada uma dessas portas de Jerusalém apontava para um princípio espiritual. Então a porta do cavalo representa isso, essa resistência, essa força contra os nossos inimigos. E aqui eu quero me referir a inimigos espirituais, porque o crente não pode ver ninguém aqui nessa terra como seu inimigo. Ainda que alguns se considerem como nossos inimigos, nós sabemos, como diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, 12, que a nossa luta não é contra seres humanos feitos de carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Porque até essa pessoa que se colocou na posição de seu inimigo, talvez está sendo usada pelo mal para atormentar você. Então a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta é contra o seu verdadeiro inimigo, que é Satanás e suas hostes malignas. Então essa porta dos cavalos fala dessa resistência e dessa força que nós temos em Deus para vencer os inimigos. Por isso que a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Talvez você diga assim, por que isso na Bíblia, né? Por que está dizendo isso, que uns confiam em cavalos? Como é isso, pastor? Por que está dizendo isso? Justamente por isso, porque quem tinha cavalos de guerra, quanto mais um rei tinha soldados de guerra, mais propensão para a vitória ele tinha. Por isso era muito fácil um rei, principalmente um rei que era temente a Deus, se esquecer do Senhor por algum momento e colocar a sua confiança na quantidade de cavalos que ele tinha. Por isso que Deus havia dito para o seu povo que os reis de Jerusalém, de Israel, não poderiam acumular para si cavalos. Por quê? Porque eles corriam o risco de, em vez de confiar no Senhor no tempo de batalha, confiar no número de cavalos que eles tinham. Porque, como eu disse, os cavalos eram como tanques de guerra. Era como hoje a nação que tem mais tanques de guerra, que tem mais armas bélicas, que tem mais jatos, né, de guerra. Quanto maior o número de armas bélicas que um país tem, mais confiança esse país tem nas suas armas, no seu exército. Sim ou não? Sim. Agora mesmo a gente viu, né, que na saída do exército americano lá do Afeganistão, ficou armamento pesado lá para o Talibã. Tanques, helicópteros, armamento pesado. Não sei quantos, se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, eu posso estar exagerando, mas na casa, se eu não me engano, dos bilhões, parece, em armamentos. E aqueles inimigos se apropriaram daqueles armamentos. Estão querendo treinar os seus soldados para usar aqueles armamentos.
Então escute isso, na época bíblica, essas armas eram o quê? Eram espadas, eram as armaduras e eram os cavalos eram como um tanque de guerra. Por isso que o texto diz assim, o texto bíblico diz assim, olha, uns confiam em carros, que eram os carros de guerra, que eram as carruagens, e outros confiam em cavalos, que eram como os tanques de guerra da época. Mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós vamos vencer essa batalha, não é porque nós temos cavalos, não é porque nós temos carros de guerra, nós vamos vencer essa batalha porque o Senhor dos Exércitos está conosco, e Ele é poderoso para dar vitória com pouco ou com muito. Nós vamos vencer essa guerra, não é por conta do número do nosso exército, mas porque nós confiamos no Senhor. Foi por isso que a Bíblia deixa bem claro que Davi foi punido pelo Senhor quando contou o exército dele, quando fez o censo do exército. Por que Deus puniu Davi? Porque o coração dele se orgulhou e ele foi tentado a colocar a sua confiança na quantidade de soldados que ele tinha e não no Senhor. Porque Deus está dizendo para ele, quem vai te dar vitória não é o quanto de pessoas você tem no seu exército, é a minha força, é o meu poder. Por isso que Gideão venceu um exército inimigo apenas com 300 homens. Não é verdade? Então, a porta dos cavalos fala disso. Resistência e força contra o inimigo. Vitória contra os nossos inimigos. Nessa guerra, nessa peleja, o Senhor diz para você, você não terá que pelejar. Aquietai-vos e vede o livramento que eu, Senhor vosso Deus, lhe darei. Nessa luta, você não terá que lutar. Apenas aquiete o seu coração e veja o livramento que eu vou te dar. Porque eu sou Deus para dar vitória com pouco e para dar vitória com muito. Eu sou Deus, diz o Senhor, para lhe dar vitória com pouco ou com muito. Com cavalo ou sem cavalo. Com armas de guerra ou sem armas de guerra. Olha o que eu disse no domingo. Quem se lembra da mensagem de domingo? Davi venceu o gigante com um badoque e 5 pedrinhas do rio. Por quê? Porque ele estava confiando no Senhor. Amém? Então essa porta aqui representa isso. Resistência contra o inimigo, vitória contra o inimigo, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. E eu termino a palavra dizendo o seguinte, Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Fica de pé, vamos orar? Em nome de Jesus, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor nesse instante. Qual é a porta que você deseja que Deus abra na sua vida, na sua casa, na sua família? Vamos clamar nessa noite por isso. O nosso Deus